Entrevista com o senhor presidente da FETRANSESC, Pedro Lopes. Presidente, qual o objetivo da criação do Fórum Intersindical Permanente de Mobilidade e Transporte? O objetivo do fórum é chamar a atenção das autoridades sobre as deficiências e dificuldades que o transporte enfrenta. Nós estamos trabalhando com o grupo que utiliza a rodovia. É aquele que tem ou é o motorista, ou é o usuário, ele não tem envolvimento a não ser consigo mesmo. E as entidades que estão envolvidas nesse processo são aqueles que movimentam a economia do Estado. A vinda dos portos, por exemplo, de São Francisco e Itajaí, nesse primeiro momento, certamente em Bituba, num outro espaço, Navegantes também, é para que se dê atenção a esse ponto também, que é de grande dificuldade, que as autoridades, a nível de Estado, não observam essa necessidade de buscar uma solução o mais rápido possível. A situação se agrava cada vez mais. A falta de relação com as saídas, a mobilidade interna, a situação desses motoristas e caminhões de pouca qualidade que transportam os nossos containers, e a vinda também daqueles que estão na estrada para trabalhar, como é o caso do representante comercial. Nessa etapa seguinte, nosso desejo é incorporar também as intersindicais de Blumenau e Itajaí. A próxima reunião do fórum será na região do Vale, para tratar não só da 470, como dar uma visão de Estado daquilo que nós precisamos colocar como prioridade para ser desenvolvido. O fórum tem o objetivo de dialogar com o governo, de chamar a atenção do governo, de apoiar as áreas de governo em busca dessas soluções em questões pontuais dentro das nossas rodovias, tanto nas federais quanto nas estaduais. No primeiro encontro foram definidas algumas ações. Quais são essas ações e quando que elas devem ser apresentadas à população, enfim, discutidas? Bom, nós estamos estudando essa questão junto com uma agência que vai nos apresentar um projeto para que tenhamos não só os adesivos que os caminhões, as empresas se propõem a colaborar, como também as mensagens dos motoristas que estão na estrada, chamando a atenção deles para aquilo que eles têm como importante. Levando o motorista, levando a sua situação de trabalhador da estrada que enfrenta dificuldade, quer dizer, é despertar ele para melhorar a autoestima, fazer dele uma pessoa satisfeita, embora todos os percalços que ele encontra ao longo do trecho, e sempre sai como o grande vilão da situação que nós nos encontramos são os caminhoneiros, são os motoristas das empresas, em si é o transporte, quando na verdade a situação é de uma falta de uma infraestrutura mais adequada e pontual. Também foi discutida a questão do levantamento sobre impostos, recolhimento de impostos ligados diretamente ao transporte e saber do seu retorno em termos de construções de estradas, rodovias, enfim, de acessos, mobilidade. Como é que vai ser feito isso? Eu acho que isso aí não seria só do transporte, será do transporte. Levantamento, por exemplo, do que representa a retenção da CID pelo Estado de Santa Catarina quanto ao consumo do diesel, ao consumo dos demais combustíveis, porque normalmente os empresários e os motoristas, os caminhoneiros, eles têm o seu veículo particular. Então a contribuição na retenção da CID não é só no diesel que é consumido pelos caminhões nas estradas. O outro são as multas aplicadas, são os impostos, o levantamento do IPVA, o ICMS, que é movimentado pelos insumos que o transporte consome, a compra de veículos novos, a compra de pneus, de peças, tudo que representa o setor de transporte em termos de arrecadação para o Estado, tanto para o Estado quanto para o município e para o federal. Quer dizer, é preciso que se mostre esse valor, a nossa participação, e não só que tenha o transportador como um que cobra a melhoria de infraestrutura sem estar contribuindo. Nós estamos contribuindo com a arrecadação e nós estamos contribuindo com a movimentação da economia, porque dela também gera recursos que o Estado aproveita. O setor de transporte também quer ser ouvido na questão da definição de projetos e a importância desses projetos em termos de rodovias. Como é que será essa participação? Eu observei em algumas colocações feitas dentro de um cronograma, pelo menos aquilo que está publicado, o que eu vi nos últimos dias, nós todos concordamos com isso no nosso encontro, é de que existe aí uma avalanche de manchetes, de jornais, de fotografias, de possíveis solução de coisas que a gente vem acompanhando há muitos anos, que são repetitivas. Muda o governo, repete a mesma coisa, e as coisas vão continuando do jeito que estão. Nós queremos fazer com que a sociedade também venha participar desse debate e nos ajude a mostrar os pontos mais deficientes.
Na 470, por exemplo, quais são os pontos críticos que nós temos nas passagens de cidade? Eu acho que essa passagem da área urbana é fundamental que se busque um projeto. A entrada e a saída dos contêineres dentro dos nossos portos, a relação que nós temos com as ferrovias dentro do estado de Santa Catarina. A BR-101, na situação que ela se encontra em alguns pontos os mais críticos, e o que nós observamos é que parece que as coisas vão começar a ser solucionadas amanhã. E, na verdade, isso já vem de muito tempo acontecendo. Quer dizer, este cronograma que nós queremos mostrar para a sociedade. Discutir, por exemplo, o que é prioridade. Vamos falar das rodovias estaduais. Eu observei uma colocação feita de que vamos tratar de ponto crítico nas curvas, na geometria, corrigindo esses traçados. Mas isso é uma coisa, já o planejamento vai demorar muito tempo. O que nós precisamos é uma ação imediata na melhoria dos acostamentos, dos buracos que estão na estrada, da liberação das nossas sinalizações deficientes, muitas delas caídas, e evidentemente que sem dar uma visão, dá uma visão diurna quando se passa depois de ver a placa escondida num matagal. Mas nas noturnas, por exemplo, são pinturas simples, sem serem adequadas à sinalização noturna que exige o refletivo. Quer dizer, aquele que transita à noite tem muito mais possibilidade de um acidente do que aquele que transporta durante o dia. Agora, o motorista durante o dia, estou falando do caminhoneiro, ele tem que cuidar da estrada, do buraco e do acostamento para ver onde é que está a placa. E essas situações todas têm que ser. Vamos definir uma coisa para depois traçar de outras. Primeiro, vamos tratar. Nas rodovias estaduais, eu acho que é preciso nós trabalhar pela liberação da rodovia quanto à sinalização, as melhorias que estão na pista. Isso é o geral, não é só numa região do estado. E nas federais, pontuar aquilo que nós precisamos trabalhar como solução mais imediata. Nós vamos falar do Morro dos Cavalos, estamos vindo falar da Ponte de Cabeçudo, nós vamos falar do Morro do Formigão, quer dizer, isso nós sabemos muito tempo. Agora, quando começa, qual é o cronograma, em que estágio está a obra e o que é que vai ser feito ao longo deste tempo. Obrigada.